Durante a sessão de hoje, o Congresso derrubou vetos do presidente Jair Bolsonaro e estava entre as análises o limite da cobrança do ICMS sobre combustíveis. A Carolina Abelim chega agora ao vivo com mais informações para a gente a respeito dessas derrubadas, né, Carol? Boa noite para você. O que os parlamentares decidiram especificamente sobre esse assunto do ICMS, hein? Boa noite, Lívia, a todos. Olha, especificamente nesse assunto do ICMS, aparentemente é uma boa notícia para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? Como o Viga dizia que estava aí pedindo essa compensação, né, para o futuro presidente eleito, pois, por análise do Congresso, fica definido, vai à promulgação de que a União precisa, então, compensar os estados por perda de arrecadação, né? O ano chegando ao fim, aí é hora de colocar todas as pendências em dia e hoje o Congresso Nacional derrubou 6 vetos presidenciais ou parte de outros 4, e isso que num acordo de líder outros 8 foram deixados para mais adiante a análise, mas entre esses 6 aí que foram derrubados, esses vetos, está esse referente à questão do ICMS. Eu lembro a vocês que na metade desse ano, né, um projeto do Executivo que passou no Congresso colocava um teto, né, para o ICMS, para os estados sobre combustíveis, energia, justamente para tentar frear essa questão do aumento do combustível. E aí, quando foi para o Congresso, né, foi aprovado, mas os parlamentares colocaram uma emenda de que o governo federal, de que a União teria que ressarcir os estados por perda de arrecadação, né? Arrecadação menor, e aí faltaria verba para a saúde e para a educação, além do Fundeb. O governo vetou, né? O presidente Jair Bolsonaro vetou essa emenda, mas aí então hoje, nessa análise, o Congresso derrubou esse veto aqui em São Paulo. A estimativa é que a perda de arrecadação seja de R$1 bilhão por mês, mas até então o governo não estava muito preocupado porque judicializou a questão. Foi o STF que autorizou que se fosse descontado esse valor aí da dívida que o Estado tem com a União, mas isso só para só para esse ano, né? Em 2023 não valeria mais. Então, uma preocupação a menos, já que a decisão dos parlamentares é que sim, que a União terá que ressarcir os estados por perda de arrecadação no teto do ICMS. Volto com vocês no estúdio. Mais esse gasto para o governo federal, para isso ser digerido pelo novo governo principalmente, né? Carolina Abelim, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, começando com o Cristiano Vilela. Vilela, a gente teve 6 vetos derrubados hoje pelo Congresso Nacional, vetos que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Talvez o principal deles seja realmente esse, um trecho daquela lei que estabeleceu o teto para o ICMS para combustíveis, e esse trecho dizia justamente que a União tinha que compensar os estados pela perda de arrecadação com a redução, com a limitação dessa alíquota do imposto. Foi vetado pelo presidente e o Congresso Nacional derrubou esse veto. A gente estava falando durante a participação ao vivo da Carol que esse recurso beira os 30 bilhões ou bilhões, né, de reais para a União, para o governo federal compensar esses estados, né? Mais um gasto para o governo federal ter de lidar a partir do ano que vem. Sem dúvida, Lívia. E eles acertaram em cheio o momento de se fazer essa derrubada de veto, porque justamente o governo eleito está mais preocupado com a articulação da PEC da transição, então, de alguma forma, acabou não conseguindo se dedicar tanto para essa matéria. Por outro lado, o governo Bolsonaro fez o veto cumprindo a sua parte para não onerar tanto os cofres da União e, no final das contas, esse pleito dos estados acabou sendo atendido pelos deputados e jogaram a conta, esses 30 bilhões, no colo do Tesouro da União. Então, realmente, o governo Lula já vai começar com mais esse gasto não previsto no orçamento da União. Pois é, Jorge Serrão, essa derrubada atende em parte ao pleito dos governadores. Agora, é importante lembrar que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. A União vive do quê? Basicamente da cobrança de impostos. A União cobra impostos de quem? Logo a gente chega na conta, né? Exatamente. Quem paga a conta no final é eu, você, o cidadão eleitor contribuinte. Por isso
que deveria haver uma discussão de algo que ninguém politicamente quer levar a sério no Brasil. Pacto federativo. Qual é o sincero, correto e real papel de União, Estados e municípios nessa federação? Quem arrecada mais, como exemplo o Estado de São Paulo, pode ser penalizado recebendo menos benefícios? Isso não é justo. Então, isso passa pela implantação de um regime capitalista no Brasil de verdade. E é essa discussão que o novo governo quer ter? Não é. Então, veja bem, nós vamos entrar agora numa fase em que o que deveria ser o interesse maior do Brasil passa a ficar em segundo plano, porque ele não foi a prioridade que foi eleita neste pleito de 2022. Perigo, perigo. Vai faltar dinheiro? Talvez não, porque o governo federal virá com uma fúria arrecadatória jamais vista na história desse país. Aguardem.